vontade de parar de orar, né, irmãos? Meia hora foi pouco. Já já a gente continua. Aleluia. Olha, quando a gente começa a orar, não sei, pode sentar. Nós estamos entrando aqui agora no ar, ao vivo para quem está em casa, para uma pequena meditação nesse tempo de oração que nós temos aqui. Nós estamos desde as 8 aqui, para você que está entrando aí online. Vou trazer uma pequena meditação para nós continuarmos orando. E eu confesso que eu não queria parar de continuar adorando, porque agora, oh meu Deus, uma dica até para você, as músicas da Ludmilla para esse tempo de oração é fantástico. Tenho todos os CDs e tem alguns CDs lá que ela indica para o tempo de oração. Agora a gente vai mesclando, né? As músicas, algumas lá da nossa época de encontro com as atuais. Mas não tem nem problema. Tem espaço para nós ouvirmos todas as músicas que nos levam a adorar. Glória a Deus, irmãos. Que tempo gostoso, viu? Como é bom poder nos reunir novamente para orar. Orar, 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 orar. Que esse é o alvo, o objetivo principal. E eu queria aqui rapidinho, para nós continuarmos orando, porque o alvo não é ficarmos muito tempo na meditação. Eu quero gastar aí no máximo 20 minutos. E o nosso assunto vai ser oração, obviamente, nesses dias, né, que estamos retomando o culto presencial. Espero que, se nós entrarmos na fase laranja, não venha nos impedir, não é? Porque parece que pode ser que entre, mas aí nós vamos estar dentro dos 40% aí da capacidade do prédio, todo mundo com máscara, não vai ter nenhum problema. Eu queria falar sobre o maior exemplo de alguém que ora, que intercede, que orou muito, nos ensinando, e eu tenho certeza que, à medida que a gente vai se espelhando em Jesus, que é a principal figura, modelo de oração para nós, maior vai ser a nossa motivação de orar. Jesus, o perfeito Cristo, orou e orou muito, muito. E eu e você, será que precisamos orar? Porque nós entendemos que todas as coisas já foram conquistadas através da cruz, está tudo consumado, é verdade ou não é, irmãos? Então, deixa eu te falar uma coisa, não é porque você ora que você vai receber mais de Deus, não é, porque tudo já está consumado. Não é porque você é mais santo, mais religioso, mais sincero, transparente, você tem mais compromisso. Não são essas coisas que liberam o poder de Deus na tua vida, porque tudo está consumado, não depende do que você faz, ou do que você pode fazer. Então, se tem uma coisa que eu e você precisamos entender, sabendo que precisamos orar, mas não é porque eu oro que eu sou mais abençoado. Eu sei que está todo mundo distante um do outro, não dá nem para repetir um para o outro, né? Mas eu repito, não é porque eu oro que eu sou abençoado, porque senão vira moeda de troca. Não é porque eu oro muito que eu sou mais abençoado que outros. A regra é simples, só fé agrada a Deus. Diga assim, é só a fé. Só tem uma coisa que atrai favor, é você crer na bondade de Deus, no amor dele por você. Só isso. Não é o tanto que você ora, não é o tanto que você se consagra, não são essas coisas que faz de você uma pessoa ainda mais abençoada, mais favorecida, mais agraciada. Não são essas coisas. Agora presta atenção. Eu oro porque eu creio. Eu não oro para receber mais de Deus, eu oro porque eu já recebi. E porque eu já recebi, porque eu tenho fé na bondade de Deus, eu oro. Então a oração nada mais é que uma demonstração de fé e não moeda de troca. Então nós estamos aqui orando, não é para receber mais de Deus, você já recebeu tudo que você precisa. Você tem acesso à geladeira do Pai, à casa do Pai, as portas, os portais celestiais estão abertos para você. Quem pode dizer um aleluia e glória a Deus por isso?
A questão é que a prova de que você é abençoado é quando você demonstra fé. E uma das demonstrações, porque são várias coisas que nós podemos demonstrar a Deus, onde o acesso a esse favor se torna uma coisa muito simples. A oração é uma delas. Então eu não oro para ser mais abençoado, eu oro porque eu já fui abençoado. Quem está entendendo diz um amém. Quantos concordam que Jesus sempre foi ricamente abençoado desde o ventre da mãe? Quantos aqui concordam com isso? O homem perfeito, santo, não tinha nenhum pecado. Em termos de performance humana, é o maior coach da face da terra. Além de não ter pecado, vida santa, pureza, não se achou uma falha em Cristo Jesus, nenhuma. Mas nem por isso ele deixou de orar. E ele orou porque ele acreditava na bondade. Ele não orou para ser mais abençoado, ele orou porque já era. Ele orou só para mover os céus. Ele clamou só para a glória se manifestar. Ele não orou para demonstrar a Deus que é só assim que eu recebo mais. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diz um aleluia. Então vira para o teu amigo, uma das provas da tua fé é o quanto você ora. Fala para ele aí. Está longe, né? E nós vamos ver isso aqui em alguns textos que comprovam isso. Porque Jesus, ele orou boa parte do tempo a sós, orou também com os seus discípulos. Em vários momentos você vai perceber Jesus escapando da multidão para ir orar mais. Por que orar mais se eu tenho acesso aos céus? Pois é, mas é minha fé. Jesus, ele teve 2 momentos na sua vida terrena e espiritual. O primeiro momento é uma vida totalmente natural, sem mover espiritual. Mas a partir do momento que Jesus foi batizado no Jordão, João Batista, ele viu uma pomba descer, que era o Espírito Santo sobre Jesus. Ali ele foi ungido, o Espírito Santo apossou-se de Jesus, e ele foi para o deserto passar por aquela tentação. Foi ou não foi? Daquele dia em diante, Jesus era revestido de poder. Vira para o teu amigo, se é possível, e diz assim: você também está cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Todavia, para liberar o poder, Jesus sempre estava aos pés do Senhor, orando. Começa, sabe quando? Jesus vai para o deserto. Quando ele volta, ele começa a atrair os discípulos. E de repente, Jesus vai orar e passa a noite orando para saber quais seriam os primeiros, os 12. Está aqui, ó. Lucas 6, verso 12. Meu desafio é ler sem o óculos aqui, porque se eu pôr o óculos fica ruim para mim ver para você. E se eu pôr agora aqui eu consigo enxergar bem, mas dá para ver, ó. Mateus 14, 13. Não, eu passei aqui, peraí. Lucas 6,12. Lucas 6,12. Naqueles dias, retirou-se para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Jesus dependia da oração, porque é uma maneira de conversar com o Pai. Ele acreditava que a sua oração sempre chegava aos céus, e por isso orava. Orou para ouvir do Pai quem seriam os 12. Jesus, enquanto ele está no seu ministério, orando pelos enfermos e curando, ele constantemente escapava do meio da multidão para ir orar mais. Está aqui, ó, Mateus 14, verso 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, orando, porque depois dele curar alguns doentes e alimentar, multiplicar os pães, o Senhor olhou tudo aquilo, esse milagre, esse poder acontecendo, ele disse: vai vir mais gente, preciso de orar mais. Troca? Não, fé, diga fé. Por isso nós estamos aqui orando, por isso é importante orar em casa,
Por isso que nós não devemos deixar de orar, jamais. Você pode observar aqui, ó, para expulsar demônios. Alguns tipos de demônios, próprio Senhor disse, está lá em Lucas 9, verso 23, cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro e João, Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. O santo, o puro, o separado, o Deus na terra, saía do meio da multidão para ficar a sós com Deus e orar. Esses final de semana que nós estaremos no recanto, aqueles que puderem ir, ontem eu fechei com os pastores, que nós vamos entrar no recanto à sexta-noite, pacto do silêncio, porque o alvo de estar lá não é comunhão, é orar. Quanto tempo faz que você não tira um dia ou dois, só para falar com Deus? Porque oração é uma conversa que você tem com o Pai. Esse final de semana vai ser desse jeito. Alguns disseram assim para mim, mas pastor, vai ser muito difícil, será que na hora do almoço não podemos bater um papinho, nos intervalos? Eu vou ser bem sincero, eu vou fugir de todo mundo, eu quero falar com Deus, não quero conversar com ninguém, só com o papai do céu. Aí quem tiver com as crianças, conversa você com teus filhos, você tem que olhar ele, mas fora isso, não venha falar comigo, porque eu vou para buscar a Deus. Jesus saía da multidão, do meio dos discípulos, para ficar a sós com o Pai. Você acha que isso é importante ou não? Você acha que está escrito na Bíblia, esta forma de intimidade com Deus, que o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, tinha, e Ele deixou relatado aqui para mim e para você, por quê? Será que é importante eu e você pararmos um tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus? Alguém disse, mas é muito difícil, como é que eu vou fazer isso? Pois é, isso é um sinal que você não está falando com Deus como deveria. Porque você precisa aquietar a tua alma para ouvir a voz de Deus, silêncio, quietude, solitude e escutar a voz do Mestre. Quem me entende diz um aleluia. Porque Jesus fazia isso. Não tem coisa melhor do que você parar tudo e se desligar. Estava falando para a Olga, quando eu cheguei em casa dizendo que nós tínhamos definido isso, eu e os pastores, a Olga falou, mas como vai ser, amor, é muito difícil. Pois é, esse é o problema. Nós não temos o hábito de parar para ouvir a Deus, mas deveríamos fazer isso muitas vezes, porque Jesus fazia, porque eu preciso ouvir a voz do Pai, e quando eu aquieto a minha alma, como agora mesmo nós estamos adorando, quando eu digo silêncio, nós vamos ter uma música de fundo, um período de louvor, mas a cada ministração de meia hora, o restante é eu e Deus. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Jesus fez isso para saber quem eram os discípulos, foi orar, buscar poder de Deus para expulsar demônios. Lá em Mateus 17, 21 diz assim, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. É troca? Não. É barganha? Não. Fé, diga assim, fé. Porque eu creio, eu oro. Um dos momentos, na minha opinião, que é a maior prova de que eu preciso orar, que eu devo orar, que isso é uma demonstração de fé, é Jesus indo para o Getsemane e orando no seu momento de luta intensa com a alma e com o pecado da humanidade. Mateus 26, 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Olha de novo o Senhor se isolando para falar com o Pai. Lucas 22, 44, e estando em agonia, orava mais intensamente. Quantos aqui de vez em quando passa por momentos de tribulação e angústia? Levanta a mão. Sabe qual é a dica que o Senhor nos dá nessas horas? Vai para o recanto, fica lá quieto orando, intensamente, porque isso é fé e não troca, isso é confiança no Pai e não alta performance, isso é procurar descanso nos braços do Pai, não é sacrifício, porque tem que orar, é um sacrifício. Esse é o engano que nós temos a respeito da oração. Oração é lugar de descanso, oração é lugar de aconchego, oração é lugar de ter comunhão com Deus. A oração é poderoso para a nossa vida espiritual, irmãos, poderoso, nesse sentido de liberar fé. Faz sentido o que eu estou dizendo? É um prejuízo o cristão que não ora.
Então, tudo que eu estou dizendo aqui, primeiro ponto, é para mim. Eu sou pastor, e eu não tenho que orar só porque eu sou pastor, eu tenho que orar porque eu sou filho de Deus, e eu preciso crer nessa bondade do Senhor, e eu preciso demonstrar esta fé, não é só de pensamento. Se eu creio que eu tenho acesso à geladeira, eu vou lá e abro a geladeira. A oração nada mais é de que você andar com fé, crendo que você tem acesso a todas as promessas que Deus te deu. Por isso eu oro, por isso as disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais não é alta performance, não é o tamanho da oração que você faz, não é o tempo de oração que você fica, não é o jejum que você... Essas coisas são importantes, mas elas não valem nada se você tiver com o pensamento, conceito errado, equivocado. Quando eu faço isso, é porque eu creio, e eu faço isso no descanso, por isso eu oro. O que a graça tem feito comigo e com você? Nos dado ainda mais convicção da importância da oração, e não do relaxamento, e não da passividade. Temos que orar sós e orar em grupo. Jesus saía da multidão para falar com o Pai, mas ele também orava com os discípulos. No pior momento do seu ministério, ele chamou 3 discípulos para orar com ele, e ele veio 3 vezes cobrar. Escuta, vocês não estão percebendo como é que eu estou aqui numa batalha intensa, e vocês não podem orar comigo, vocês não podem interceder por mim, vocês não podem junto comigo orar pelo menos 1 hora? Por isso a importância de nós orarmos a sós e orarmos como igreja. Por isso nós estamos aqui de quarta-feira orando. Por isso nós deveríamos fazer um culto de oração diário. Sei que é difícil. Se nós morássemos no interior, a facilidade seria maior. Estava conversando com o Parmenas, inclusive ele estará, acho que domingo o Parmenas vai pregar aqui, vou fazer de tudo para ele pregar domingo aqui. Irmãos, esse domingo a coisa, olha, o peso da glória aqui no culto foi intenso. E vocês lembram que na conferência do ano passado, o pastor Parmenas estava conosco também no último dia da conferência, que era o domingo, e o céu desceu. Quantos estavam aqui? Que foi lá no shopping, no hotel. O céu desceu, ou subiu, ou fluiu, eu só sei que foi algo poderoso. E esse domingo passado, porque o Senhor está nos levando a orar mais, porque nós estamos buscando um pouquinho mais, o ambiente de glória já foi diferente. Eu já estou na expectativa do que vai acontecer próximo domingo. Por quê? Estaremos saindo do retiro, sábado à noite, domingo de manhã, aproveitar o Parmenas, que está orando lá no prédio, lá de Dracena, todo dia, todos os dias. Eles conseguem chegar, nós não chegamos nesse nível ainda, podemos um dia, mas lá eles estão todo dia, Mariana, todos os dias indo para o prédio orar. Vai fazer uns 2 meses que eu estive lá, e eles estão nessa pegada. Eu fico pensando, o que vai acontecer lá, aqui, porque isso é fé de que Deus tem mais para nós, é fé de que nós temos acesso à sala do trono. Isso é simplesmente um passo para atrair ainda mais a glória de Deus, não porque nós somos melhores, mas porque nós cremos que nós temos acesso, e é isso que nós estamos fazendo. Você entende por que eu tenho certeza de que vai haver um mover espiritual muito mais intenso? Creio mais do que antes. Antes eu acreditava desde que eu orava, porque no meu conceito tinha que ter um certo nível de consagração, de busca, de jejum. Hoje eu sei que não tem nada a ver com isso. Quem entende o que estou dizendo? Hoje eu sei que está acesso, está livre, não depende da minha performance, não depende do tanto que eu oro. Mas é por isso que eu oro. Eu oro no descanso, sabendo que não são as palavras bonitas, sabendo que não é o tempo de oração, sabendo que não é o tanto que eu jejuo certinho, mas eu faço tudo isso porque eu creio, porque eu tenho acesso, e porque eu tenho acesso, eu oro. Dá para entender o que eu estou dizendo? Vamos orar mais? É um prejuízo não orar, irmãos. Prejuízo na vida espiritual não orar. O apóstolo Paulo dizia: orai sem cessar. Orava o tempo todo. Ele dizia: oro mais do que todos vocês. Por isso que o Senhor acrescentou tanto favor na minha vida. Teve lutas, mas vitórias em todas. Não porque Ele era melhor que nós, porque Ele creu. Fé. A fé redundou numa vida de oração. Porque eu creio, eu vou orar mais. Quantos vão orar mais? Fique em pé e nós vamos orar mais. Mais um tempo. Vou soltar aqui. Vocês que estão em casa, orem em casa, tá bom? Porque agora não tem como vocês acompanharem a gente. Mas continue orando em casa, ore no dia de amanhã. Não pare de orar. Nós vamos buscar a Deus
até o céu se rasgar, até a presença de Deus nesse lugar nos levar para o pó, até nós não precisarmos mais pregar nem adorar, é entrar no prédio e o peso da glória nos levar para adoração e consagração, vida íntima, mais santidade, pureza, mais poder, sem esforço nenhum da parte do homem. Que Deus faça isso com você aí também, em nome de Jesus. Vamos orar. Vocês podem andar também, tá? Não precisa ficar parado no lugar. Fiquem à vontade. Ore do jeito que vocês quiserem.